Olá, é uma satisfação ter sua companhia. Continuando a série Gênesis, hoje estudaremos sobre a criação de Deus. A Bíblia fala que Deus criou esse mundo em 6 dias e ao 7º ele descansou. Orígenes vai propor que esses dias são alegóricos, não devem ser entendidos de forma literal, mas sim simbólicos, podendo representar milhões de anos. Agostinho de Hipona e outras pessoas irão concordar com o que diz Orígenes. Mas será que isso é verdade? Será que devemos interpretar a criação de Deus de forma alegórica? Quero ler um texto com vocês que está em Gênesis capítulo 2, versículo 3, onde diz: "E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera." É interessante que após Deus terminar sua criação, no 7º dia ele descansa, fazendo referência ao relato da criação. Nós vemos um número definido, 7º, e logo em seguida a palavra dia, que no original é a palavra ion. Nunca a palavra ion é traduzida por dias simbólicos ou alegóricos, mas sempre dia literal. Então o que nós encontramos aqui no relato de Gênesis são dias ordinários de 24 horas. Eu acho muito interessante a fala do Dr. James Barr, professor de hebraico, que diz: "Que eu conheça, não há nenhum professor de hebraico ou de Velho Testamento em nenhuma universidade de nível mundial que não acredite que o escritor de Gênesis 1 a 11 intentou passar para seus leitores ideias de que a criação ocorreu numa série de 6 dias, que eram os mesmos dias de 24 horas que nós temos hoje." Então veja, o professor vai dizer: todos os professores de hebraico em nível mundial ensinam que na verdade se trata de dias literais, aqueles dias da criação. E essa ideia de dias literais está em harmonia com o que diz Salmo 33, versículo 6 e versículo 9, que diz: "Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir." Você percebe? A ideia que passa aqui é de que Deus falava e imediatamente aquela coisa que ele falava passava a existir. Querido, dizer que Deus não é capaz de criar o mundo em 6 dias literais é limitar o poder de Deus. Hoje, normalmente, quem utiliza esse argumento de dias alegóricos, simbólicos, são aqueles que tentam harmonizar a criação de Deus com a teoria da evolução, que diz que tudo surgiu em milhões de anos. Porém, querido, biblicamente, isso está errado. Eu quero deixar aqui um pensamento com você, muito bonito, acerca da pessoa de Deus. Quando a gente estuda ali o que Deus criou em cada um dos dias, nós aprendemos uma lição importante. No primeiro dia, Deus cria a luz. No segundo dia, o firmamento. No terceiro dia, a porção de terra seca e as plantas. No quarto dia, os astros e dá funções para eles. No quinto dia, Deus cria as aves e os peixes. E no sexto dia, Deus cria os animais da terra. E lá no final do sexto dia, a sua sublime criação, que é o ser humano. Sabe o que a gente vê nos 4 primeiros dias da criação? Deus criando um planeta com condições habitáveis para que o homem pudesse viver bem, o homem e a mulher. A ideia que me passa de Deus aqui, a imagem que me vem de Deus é de uma mãe que prepara ali todo o berçário para receber o seu filho, a quem tanto ama. Deus foi assim conosco. E por que ele descansou no 7º dia? Será que ele estava descansado? A resposta é não. Na verdade, quando Deus termina a sua criação, ele olha para tudo que criou e diz: era muito bom. E agora o que Deus faz no 7º dia? Ele desfruta da criação com as suas criaturas. Querido, Deus te ama muito, você é importante para Deus, você não é fruto do acaso, você está nesse mundo com propósito. Eu quero orar com você. Pai bondoso, obrigado por nos criar e por nos amar. Por Jesus agradecemos. Amém.